Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Antes de ler esse texto, é importante entender que Paulo escreve esta carta, que é a última carta que ele escreve. Dos 27 livros da Bíblia, ele escreveu 13, mas esta foi a última carta dele. Ele escreve esta carta da sua segunda prisão em Roma. Ele escreve esta carta de uma masmorra, não como foi a primeira prisão, uma casa alugada, uma masmorra chamada Mamertina, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Ele escreve essa carta como alguém já condenado à pena de morte. Ele escreve essa carta no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. O texto que vamos ler são as últimas palavras proferidas por Paulo antes do seu martírio, registradas na Bíblia. Por isso se configuram palavras tão emocionantes e tão decisivas. Ele escreve para Timóteo, num tempo em que a perseguição da igreja era crudelíssima. Os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo crucificados, os crentes na Ásia estavam se acovardando. O próprio Timóteo estava constrangido, com vergonha das cadeias de Paulo. E Paulo escreve para Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Traze contigo Marcos, quando vieres. Ele diz no verso de número 11, somente Lucas está comigo. Quando vieres, traze contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu peço permissão aos meus irmãos nesta noite, para só voltar a esse texto, já na conclusão da minha fala. Eu gostaria de apresentar então a vocês o maior missionário da história da igreja. Eu gostaria de apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Que plantou igrejas nas mais diferentes províncias do império: Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Este homem que encerra a sua vida pobre, cheio de cicatrizes, dentro de uma masmorra, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos seus irmãos, condenado à pena de morte. Quem é este homem que não tinha sequer uma capa velha para usar na chegada do inverno? Quem é este homem? Que embora tenha sido degolado
é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? A primeira cena que nós encontramos sobre ele na Bíblia está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu puro sangue. Diz a Bíblia que em Atos 22, versículo 3, que ele foi enviado para Jerusalém, onde morava sua irmã, para tornar-se um líder do judaísmo, um rabino, para estudar aos pés do grande Gamaliel, que era neto do rabino Hilel, para ser de fato o grande expoente do judaísmo do primeiro século. Diz Gálatas 1,14, que ele se destaca entre os seus pares, por causa do zelo que ele tinha pela tradição. Tornou-se um homem culto, de cultura enciclopédica, dominando o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, um homem poliglota, demonstrando de fato ser a promessa do maior líder do judaísmo do seu tempo. Porém, enquanto Saulo se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, não perlustrando os bancos de uma academia, mas numa carpintaria, na pequena e pobre e desprezada cidade de Nazaré. Este rabino da Galileia, com as mãos calejadas, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os cativos eram libertos e os mortos ressuscitavam. Isso provoca certamente inveja no sinédrio judaico, nos escribas, nos fariseus, nos saduceus. Começam a vigiá-lo, começam a caçá-lo, escalam pessoas para vigiar os seus passos, para tentar encontrá-lo num ato falho, para acusá-lo publicamente. Cheios de inveja, contratam testemunhas falsas para acusá-lo, prendem-no à traição, acusam-no de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César, levam Jesus, o rabino da Galileia, diante do governador romano Pôncio Pilatos, e Pilatos, contra sua consciência, covardemente condena Jesus à morte e morte de cruz, crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Porém, no primeiro dia daquela semana seguinte, um fato extraordinário aconteceu. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou gloriosamente. Esta notícia foi como uma bomba no arraial do inimigo. E então, o sinédrio judaico escala Saulo de Tarso para ser o braço de ferro do sinédrio judaico, para se levantar como o maior opositor e perseguidor do cristianismo. E o Novo Testamento vai nos apresentar Saulo de duas maneiras. Primeiro, uma fera selvagem. É isso que está lá em Atos 9:1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, e essa palavra é a mesma para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos, 1 Timóteo 1,13, ele mesmo se define como um perseguidor, blasfemo e insolente. Em 1 Coríntios 15:9, ele se definiu como o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus e nem era digno de ser chamado apóstolo.
Em Atos 8:3, diz que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9, verso 21, diz que ele exterminava os discípulos de Jesus em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era um monstro, Saulo era uma fera selvagem. Isso fica ainda mais claro quando você lê em Atos 22:4, que diz que ele perseguia o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas Atos 26, versículo 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou, não alguns, não poucos, mas muitos santos em prisões. E contra esses muitos santos, ele dava o seu voto quando os matavam. Ele foi um serial killer, ele foi um assassino em série, ele derramou muito sangue em Jerusalém, ele mandou matar muitos crentes em Jerusalém, ele era uma fera selvagem. Mas Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas, ele perseguia os cristãos, e ele açoitava os cristãos, forçando-os a blasfemar, e até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecidos os perseguia. Em outras palavras, ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, ele perseguia-os também psicologicamente. Ele chegava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou vocês negam a Jesus, ou eu te prendo, ou você nega Jesus, ou eu te bato, ou você nega Jesus, ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um outro quadro de Saulo. Ele era um touro indomável. Esta figura está em Atos 26:14, quando está escrito que o próprio Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe que o aguilhão é um instrumento para ferroar, para domesticar, para amansar touro bravo. E às vezes, irmãos, nós pensamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida de Saulo no caminho de Damasco, mas isso não é um fato, não é um fato. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava homens e mulheres para a cadeia, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e batia nos crentes e forçava os crentes a blasfemar, e esse crente preferia morrer pela sua fé, a blasfemar do nome de Jesus, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças e morte, vai para Damasco, com o propósito de encerrar os crentes na prisão, e de repente, o domador de touro bravos, brada desde os céus, e joga esse touro bravo no chão, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está dominado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Feche-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério, para a obra missionária. Diz a Bíblia que ele foi levado do caminho de Damasco, cego, por causa da luz aurifulgente que veio sobre ele, para a rua direita, em Damasco, na casa de Judas, onde fica 3 dias,
orando e jejuando. Então, Atos 9:13, diz que o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias, em Damasco, e diz para ele: vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele recupere a vista, e fique cheio do Espírito Santo. E Ananias respondeu para Deus assim: mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus diz para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai e impõe as mãos sobre ele, ele fica curado, ele recebe o Espírito Santo, e ele é batizado. E agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Atos 9:20, por favor. Diz aí que logo quando ele foi curado, revestido com o Espírito Santo e batizado, ele passa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas agora, por favor, veja o verso 22. Está escrito: Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, o Messias. E agora eu faço uma pergunta a vocês: há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo, é o Messias. E notem vocês que demonstrar é provar uma tese, detalhada, meticulosa e exaustivamente. Há uma enorme diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22. A pergunta é: quanto tempo durou entre o que fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas 1, dos versos 15 ao verso 18. Diz o texto que logo que ele foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, ele não consultou carne e sangue, mas ele partiu para a região da Arábia, e fica lá 3 anos, e diz Gálatas 1,18 que depois de 3 anos ele retorna outra vez para Damasco. A grande pergunta é: o que Saulo ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. A teologia que Paulo aprendeu, ele não aprendeu como aprendeu as doutrinas do judaísmo, aos pés de um mestre humano, mas recebeu por revelação direta do Senhor Jesus. Nesses 3 anos, certamente, ele releu o Antigo Testamento, ele releu o Antigo Testamento, ele releu o Antigo Testamento, e chega à conclusão que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido dessa verdade, diz Gálatas 1,18, ele retorna outra vez para Damasco, e é aí que se encaixa o versículo 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Cristo, é o Messias. Pois bem, quando isso acontece, os judeus de Damasco resolvem matar Saulo. Ele tem que fugir de noite, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. Para onde ele vai agora? Agora ele vai subir para Jerusalém. Atos 9:26. Mas aqui eu quero que você pare um pouco comigo, porque eu quero levantar uma tese, e eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio. A tese que eu vou levantar é a seguinte:
Às vezes nós pensamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, e isso não é um fato. Não é um fato. Saulo precisou aprender uma grande verdade que você e eu precisamos aprender também. A gloriosa doutrina da nova aliança, que o próprio Paulo vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para este cheiro de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar, no capítulo 2, verso 16, sem resposta. E a resposta vem no capítulo 3, versículo 4 e 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. O que era a velha aliança? Quando Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas da lei, o povo disse para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês: fizeram? Resposta: não. Por que não? Faltou-lhe sinceridade? Não. Faltou-lhes poder. Na velha aliança, tudo depende de nós, nada de Deus. Na nova aliança, tudo depende de Deus, nada de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Então a tese que eu vou levantar agora é a seguinte: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança, ele está governado pela velha aliança. Por quê? Quando Paulo sobe para Jerusalém, meus irmãos, ele está indo na grande perspectiva e propósito de ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Ele está pensando que ele é o homem adequado, talhado, com o melhor currículo, com o melhor preparo, com a melhor performance, para botar a obra da igreja de Jerusalém adiante. E ele tinha motivos para isso. Primeiro motivo: todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus, lá do norte. Aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Tanto é fato que quando o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, a multidão se ajunta e observa o fenômeno. Uns com ceticismo perguntam: o que quer isso dizer? Outros com preconceito dizem assim: são galileus. Outros até com zombaria dizem: não, estão bêbados. Saulo pensou assim: esses galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Segunda razão: todos os apóstolos de Jesus Cristo eram homens iletrados. Iletrados. E Jerusalém era a capital da teologia. Saulo pensou assim: esses homens, além de galileus, são iletrados aqui no cenário da cultura teológica, não vão conseguir nada. Ele pensou: eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, eu falo aramaico, eu falo hebraico, eu falo grego, eu falo latim, eu conheço a cultura, eu me criei em Jerusalém, eu persegui a igreja aqui, eu estou preparado para ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Com essas ideias ele sobe. Agora confira aí capítulo 9, verso 26. Quando ele chega na igreja de Jerusalém, os membros da igreja de Jerusalém não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeou o orgulho dele aqui. Aí veja o capítulo 9, verso 27. Foi Barnabé quem o acolheu, o apresentou aos apóstolos, os apóstolos então o receberam, e ele começa a ter trânsito livre na igreja de Jerusalém, até que, conforme Atos 9, versículo 29 e 30, os helenistas, que eram judeus, nascidos fora de Israel, começam a discutir com ele e resolvem matá-lo. Matá-lo. Os discípulos se reuniram, os membros da igreja, e disseram assim para Paulo: Saulo, você tem que ir embora da igreja. Não dá para você ser nosso pastor, não. Pode ir embora. Agora, notinha de rodapé aqui. Não é fácil para um pastor querer ficar na igreja
e os membros da igreja quererem que ele vá embora da igreja. Isso não é brincadeira não. Mas sabe o que aconteceu com Saulo? Os membros queriam que ele fosse embora, mas ele não queria ir embora, e ele não foi embora. Mas tem mais. Confira comigo Atos 22, versículo 17. Porque não era apenas os membros da igreja que queriam que ele fosse embora, não. O próprio Deus apareceu para ele e disse assim: vai embora de Jerusalém, eles não vão te ouvir. Hoje, ser mandado embora de uma igreja pela liderança da igreja ou pelos membros da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta opção. Sabe o que Saulo fez? Ele não foi embora. Olha o versículo 18, ele começa a discutir com Deus, a razoar com Deus, Senhor, mas eu persegui a igreja aqui, quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que está falando para Deus? Trocando em miúdos? Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito, o senhor não pode cometer esse erro estratégico, se eu sair dessa igreja vai tudo desandar, nada vai para frente aqui não, eu sou o cara, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, o senhor não pode fazer isso. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se, e Deus diz, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi não. Volta comigo por favor para Atos 9:30, diz que os discípulos se reuniram, e o levaram até Cesareia, que ficava o porto marítimo para ele embarcar. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. Para onde o levaram depois? O mandaram depois? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você quem precisa de mim. Então arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo ele ficou em Tarso, no molho, longe dos holofotes, completamente esquecido? Mais de 10 anos, mais de 10 anos, mas o pior não tinha acontecido não, o pior está em Atos 9:31, diz que no dia que Saulo foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a crescer e passou a ter paz. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que ele vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento? Deus estava trabalhando em Saulo, para depois Deus trabalhar através de Saulo. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Primeiro você aprende que tudo depende de Deus, nada depende de você. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Pois bem, acontece um avivamento ali em Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo, e a igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, o Barnabé. Quando Barnabé chega lá e vê a graça de Deus prosperando, ele fica muito feliz, lembrou-se de Saulo, foi lá em Tarso, buscou Saulo, e durante 1 ano eles ensinaram a palavra de Deus na igreja de Antioquia. Houve um grande avivamento. Quando a igreja estava orando e jejuando, o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção nisso. O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé, não. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Pois é, ele não era o líder não, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. E diz a Bíblia que eles chegam em Pafos. O procônsul está interessado em ouvir o evangelho, mas o seu mágico Elimas tenta impedi-lo. E diz a Escritura que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, disse ao mágico: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego.
O mágico fica cego, os olhos espirituais do procônsul se abrem, e a partir dali, diz a Bíblia que Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali vai se tornar o maior líder do cristianismo. Sabe por quê? Porque havia aprendido a lição: tudo depende de Deus, nada depende de nós. Atos 13:13, diz que quando eles estão em Perge da Panfilha, o jovem Marcos, ou João Marcos, deixa os 2 missionários para trás e volta para a casa da mãe dele, em Jerusalém. Por que o Marcos voltou? A Bíblia não responde. Talvez por 3 razões, ou por uma das 3 razões. A primeira delas, que pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se decepcionou e voltou. A segunda possibilidade é porque quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o primo dele, o Barnabé. No meio do caminho muda a liderança. Ele deve ter pensado: bom, na liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou não. A terceira possibilidade, eu creio nessa, Gálatas capítulo 4, diz que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que muito provavelmente Paulo, em 2 Coríntios 12:7, vai dizer que é um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, para que ele não se ensoberbecesse. Nota de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? Veio de Deus, é claro. Por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem dúvida que o diabo trabalha o dia inteiro para fazer de você um balão? Dizem os estudiosos que essa região de perto da Panfilha, onde o Marcos os abandonou, os 2 missionários, era uma região alagadiça, pantanosa, com muita incidência de malária. Muito provavelmente Paulo pegou a malária aqui. Porque não consta a Bíblia que Paulo tenha saído de Antioquia doente, mas consta a Bíblia que ele chegou na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, doente. Então a doença aconteceu no meio do caminho. A malária dava uma dor de cabeça tão alucinante que afetava a visão. E parece-nos que Paulo tinha um problema de visão, porque quando ele chega na Galácia, os crentes, se possível, gostariam de arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então é provável que o jovem João Marcos deve ter pensado assim: estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. E eles então, os 2 missionários, largam a região pantanosa aqui da planície, e sobem as montanhas do Cáucaso, e vão pregar lá na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, com dores, com lágrimas, com sangue, mas deixam igrejas estabelecidas, deixam liderança firmada. Bendito seja Deus. A obra missionária tem preço, é dolorosa sim, tem luta sim, tem perseguição sim, mas tem vitória também, porque a mensagem da cruz é a mensagem vitoriosa. Louvado seja o Senhor. Veja comigo capítulo 14, versos 26 e 27, porque tem algo lindo aqui. Quando eles retornaram para a igreja enviadora, porque missionário tem que estar ligado à igreja, a igreja tem que estar ligada a missionário. A gente não pode mandar um missionário e largá-lo sozinho para lá. A igreja tem que estar conectada com o missionário, e o missionário tem que estar conectado com a igreja. Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho à pregação, para os gentios. Então nota de rodapé de novo: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz é Deus, nós só somos os instrumentos. Agora notem vocês que quando a igreja está crescendo e a obra missionária está avançando, o inferno se movimenta. Não tem missões sem luta, não tem, nem sem perseguição, também não tem. Porque Atos 15:1
diz que logo que os membros dos fariseus ouviram que os gentios estavam se convertendo, sem passar pelo rito da circuncisão, desceram de Jerusalém e disseram para os crentes assim: se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E se afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, e se afirmar que sua fé em Jesus não é suficiente, então eu vou lhes dizer algo muito solene agora: se a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica. O que é que eles fizeram? Reuniram um concílio, os apóstolos, os presbíteros, e disseram que vamos tratar desse assunto. Não dá para continuar a obra missionária se a teologia não está certa. Então reuniram, discutiram, decidiram, escreveram a decisão, comunicaram às igrejas: é só a fé em Jesus. Não podemos agregar mais nada ao que Cristo fez na cruz. O brado dele foi: está consumado. Agora a teologia está boa, agora é hora de voltar. E Atos 15, 36 a 41, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar. Barnabé disse: vamos, Paulo, estou animado, só um detalhe, eu quero levar comigo o meu primo João Marcos. Eu acho que o Paulo fechou a cara e disse assim: eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. Está muito polido, não? Eu acho que foi um pouquinho mais radical do que isso. Eu acho que o Paulo disse assim: ô Barnabé, ele é seu primo, mas esse moço não vai comigo não. Mas Paulo, deixa eu lhe dizer, ele deu uma amadurecida, viu? Pois é, mas comigo ele não vai não. Ô Paulo, mas você está sendo radical. Pois é, mas comigo ele não vai. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Barnabé, última vez, comigo ele não vai. A Bíblia diz que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do rapaz, o Marcos, que os dois não caminharam juntos. Agora pense comigo se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já foi persona non grata alguma vez? Alguém já rejeitou você alguma vez? Alguém não acreditou nos seus dons, talentos, na sua capacidade alguma vez? Louvado seja Deus. Irmãos, líderes não deviam brigar. Líderes da igreja não deviam brigar, mas brigam, sabia? Brigam. Mas até quando os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana missionária, tem duas. O Barnabé pegou o Marcos, foi lá para Chipre, investiu nele. Mais tarde Pedro discipulou, e esse Marcos foi uma bênção, porque o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Paulo pegou Silas, profeta de Jerusalém, foi para outros cantos, queria ir para a Ásia. O Espírito Santo nos impediu de ir para a Ásia. Quem dirige a obra missionária é o Espírito Santo. E de repente Paulo escuta uma voz de um varão macedônio dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Europa, e ele entra na Macedônia. Oh, irmãos, isso tem um valor inestimável para você e para mim. Quem sabe se o Espírito Santo tivesse guiado o apóstolo para a Ásia naquele momento, você e eu hoje estaríamos em escuridão espiritual. Mas o Evangelho veio para o Ocidente, o Evangelho veio para a Europa, o Evangelho veio para nós. Eles entram então em Filipos, colônia romana, e diz a Bíblia que ali, uma mulher se converte, ela é asiática, de Tiatira, a Lídia, uma moça endemoniada é liberta, e o carcereiro romano prestes a cometer suicídio, escuta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você vê ali então uma empresária se convertendo, você vê uma escrava sendo liberta, você vê um funcionário público sendo convertido. A igreja de Deus é maravilhosa. Dali ele vai para Tessalônica e é escorraçado.
Ele vai para Bereia e é enxotado, mas deixa igrejas estabelecidas. Ele passa por Atenas, é chamado de tagarela. Ele vai ficar 18 meses em Corinto, capital da província da Acaia, e é chamado de impostor, mas deixa uma igreja estabelecida. Ele sai dali, vai para a terceira viagem missionária e vai se dedicar 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, para experimentar um dos maiores avivamentos da história do cristianismo. A cidade de Éfeso, meus irmãos, tinha mais de 300 mil habitantes. A cidade de Éfeso hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. A cidade de Atenas era idólatra e feiticeira, e diz a Bíblia que a idolatria recua, que os mágicos se convertem e queimam seus livros de magia em praça pública, que a palavra de Deus prevalece na cidade, igrejas são plantadas em todas as cidades satélites, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E agora Paulo está retornando para Jerusalém, para levar uma oferta aos pobres da Judéia. Isso porque havia uma profecia de que no período de Cláudio, imperador Cláudio, que foi de 41 a 54, ele precedeu Nero, havia uma fome no mundo, e essa fome chegou. Consequência disso, Atos 18:2 diz que Cláudio expulsou os judeus de Roma, e os judeus de Roma vêm para Israel, vêm para o território deles sem casa, sem terra, sem lavoura, sem dinheiro. E Paulo levanta uma coleta nas igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, para levar para os pobres da Judéia. Obra missionária e ação social caminham juntas. Quando Paulo está reunido com os presbíteros de Éfeso no Porto de Mileto, Atos 20, versos 22 a 24, Paulo diz o seguinte: meus irmãos, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou encontrar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele embarca para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, já no território de Israel, quartel-general de Roma em Israel, o profeta Ágabo prende-o com cinto e diz: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém. Os discípulos tentam demover Paulo de subir a Jerusalém. Ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a dar a minha vida por Jesus em Jerusalém. E ele vai, entrega as ofertas, e logo ele é preso em Jerusalém. 40 judeus entram em voto de anátema, dizendo o seguinte: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, ele corre lá, fala para Paulo, a informação chega ao comandante, e naquela noite, sob forte escolta militar, Paulo é transferido de Jerusalém para Cesareia, e ele fica 2 anos preso, sob a égide dos governadores Félix e Festo, sob a acusação dos judeus. Na transição de governo, de Félix para Festo, o Sinédrio, sedutoramente, chega para o governador e diz assim: o governador, manda esse prisioneiro para cá. O fórum legítimo do julgamento dele não é político, é religioso. O Sinédrio é o fórum competente para julgá-lo, manda para cá, nós vamos julgá-lo. O governador, para agradar os judeus, ele estava começando o seu governo, estava inclinado a atender o pedido do Sinédrio, que queria matar Paulo na estrada. E Paulo, sabendo da jogada, cidadão romano que ele era, ele disse para o governador assim: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César. O governador disse: para César você quer ir? Para César você irá. Lá em Atos 23:11, Deus havia aparecido para ele em Jerusalém e disse assim: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Deus o queria em Roma, Paulo queria estar em Roma. No dia que ele embarca para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Já pensou nisso? Tinha 276 pessoas dentro do navio,
O desespero foi total. Quando todo mundo pensou que ia morrer, um anjo de Deus aparece a Paulo dentro do navio e disse: coragem, Paulo, ânimo, ninguém vai morrer, botei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E naquela noite eles oraram a oração mais óbvia que eu vejo na Bíblia. Sabe por que eles oraram? Eles oraram para o dia amanhecer. Você já orou para o dia amanhecer? Porque se você orar, o dia amanhece, e se não orar, amanhece do mesmo jeito. Mas tem hora que a dor é tão grande, irmãos, que o sofrimento é tão atroz, que você diz: meu Deus, eu preciso que o dia amanheça. E quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio perdeu toda a carga de trigo, o navio se arrebentou todo, mas ninguém morreu, todos se salvaram. Quando eles chegam na ilha de Malta, os bárbaros que não falavam grego, fizeram uma grande fogueira para aquecê-los, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo, foi catar uns gravetos para jogar na fogueira. Quando ele joga o punhado de graveto, a víbora prende na mão do Paulo, e todos os malteses gritaram: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não chorou, não morreu. Mudaram de opinião e disseram: é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Não foi a tempestade que levou para ele de Malta, foi a mão da providência divina. O pai do prefeito estava doente, ele orou por ele foi curado. Os outros enfermos vieram, Paulo orou por eles foram curados. Paulo passou ali os 3 meses do inverno e foi mandado por eles para Roma com todas as suas necessidades supridas. Paulo chegou em Roma, não como queria chegar, não como planejara chegar, chegou preso, algemado, e fica 2 anos preso. Mas ele escreve em Filipenses 1,12 algo sublime. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu podia perguntar: Paulo, que coisas são essas que aconteceram com você? E ele poderia fazer um resumo. Ele podia dizer o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem está dizendo para você e para mim: eu não creio em sorte, eu não creio em azar, eu não creio em determinismo, eu não creio em misticismo, eu creio que a mão de Deus dirige o meu destino. Porque ele estava preso em Jerusalém, 3 coisas aconteceram, relata ele em Filipenses 1. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando os crentes de Roma viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles estavam soltos, eles se mexeram. Ray Stedman, de saudosa memória, diz que há um método de crescimento de igreja que é infalível. Eu não gosto, mas diz que é muito bom. Se quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, diz ele aí em Filipenses 1, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda pessoal do imperador, era a guarda de elite do império, eram 16.000 soldados da mais alta patente. Se Paulo estivesse solto, ele jamais alcançaria a elite de Roma. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque colocou lá dentro do palácio o maior evangelista e diante dele o seu auditório. Quando Paulo termina a carta aos Filipenses, capítulo 4, 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha que coisa maravilhosa. Terceiro lugar, porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. Sabe o que ele fez? Começou a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então entenda uma coisa:
quando você pensa que a coisa está assim, de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Dessa primeira prisão, Paulo pediu para sair, saiu, mas não saiu para vestir um pijama, não saiu para se aposentar. Preste atenção no que eu vou lhes dizer: não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver fôlego nos seus pulmões, você está conclamado a pregar a mensagem da cruz. Neste interregno, ele deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, muito provavelmente foi em Espanha, como era seu desejo, passou por Nicópolis, só que agora um fato acontece, no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, a capital do império, é incendiada. Nero, o imperador, assiste o espetáculo horrendo da Torre de Mecenas. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre contra os cristãos. Foram crucificados, foram queimados vivos, foram massacrados. Nessas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele, talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu para sequer pegar seus livros, nem suas cópias da Bíblia e os pergaminhos, nem mesmo a sua capa pessoal, e agora ele é jogado nessa masmorra chamada Mamertina, de onde ele escreve esta carta, última, segundo Timóteo, e de onde ele saiu para o martírio. Agora eu peço que você volte ao texto lido lá no começo. Eu quero encerrar. Você pode perguntar assim: o que é que um homem desse tem para compartilhar comigo e com você hoje, no dia 19 de agosto de 2021? 3 coisas ele vai compartilhar com você aí. Ele vai fazer uma avaliação do seu passado no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos amados, se o combate não é bom, não entre nele não. Irmãos amados, não parem no meio do caminho, não retrocedam. Irmãos amados, não negociem a verdade, não vendam a consciência, permaneçam no Evangelho. Ele vai fazer uma avaliação do seu presente no versículo 6. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ô Timóteo, Roma vai me matar. Mas sabe, Timóteo, eu não sou prisioneiro de César. Eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo. Então eu que vou me entregar. Mas não vou me entregar para Roma não, Timóteo, eu vou me entregar para Deus, como oferta e sacrifício ao Senhor. E tem mais, Timóteo, eu não vou morrer não, eu vou partir. A palavra partida aqui é um eufemismo para a morte, e essa palavra no grego tinha 3 significados. Primeiro, a palavra partida significa tirar o peso das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. Segundo, a palavra partida significava desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas em último lugar, versículo 8, ele faz uma avaliação do seu futuro. Ele diz: Timóteo, Nero me considerou culpado e me sentenciou à pena de morte. Mas isso não me importa não, Timóteo. O que importa na verdade é que o reto juiz, diante de quem eu vou comparecer, já me justificou. Não tem crime, não tem culpa sobre mim. Eu estou quisto com a lei de Deus, eu estou quisto com a justiça de Deus. E então, Timóteo, eu não estou indo para ser martirizado não, eu estou indo para receber a coroa da justiça. Mas esse missionário não é um super-homem, ele é um homem com todos os sentimentos de um ser humano,
frágil e necessitado. Ele vai abrir o coração para você e para mim agora, e dizer o que ele está sentindo no corredor da morte. E o primeiro drama que ele enfrenta é o drama da solidão. No versículo 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa. Deixa eu lhes dizer algo, irmãos, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós precisamos de um ombro amigo, de alguém do peito, que você possa dizer: corra para cá, vem ficar comigo, eu preciso de ajuda. Segundo drama que ele está enfrentando, irmãos, é o drama do abandono. Versículo 10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado, não é fácil ser esquecido, não é fácil ser deixado para trás. Quando você mais precisa, não é fácil ser abandonado. Paulo está enfrentando isso. Terceiro, ele está enfrentando o drama da traição. Versículo 14 diz: Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Diz os historiadores que foi esse indivíduo que delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. Quarto, ele está enfrentando o drama das privações. Olha o versículo 13, ele está enfrentando 3 privações: privação emocional, segundo, privação mental. Ele está precisando de ler. Paulo me encanta, ele sabe que vai morrer, está no corredor da morte e quer estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Mas, irmãos, ele está enfrentando uma privação física. O inverno está chegando. Em Roma faz temperaturas abaixo de 0. Dentro de uma masmorra é tão frio lá dentro que aqui fora. Vocês sabem que gente velha sente mais frio do que gente nova. Ele não tem sequer uma capa para usar no inverno. Eu estou falando do maior missionário, do maior apóstolo, do maior pregador, do maior evangelista e plantador de igrejas. Não tem uma capa para usar no inverno. Quem sabe e quantos de nós murmuram, tendo casa para morar, tendo roupa para vestir, tendo comida sobre a mesa. Mas finalmente, irmãos, está enfrentando o drama da ingratidão. No verso 16 ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. O que me consola nesse texto é o versículo 17, quando ele diz: mas o Senhor me assistiu, o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Pode faltar para você o apoio da terra, mas nunca lhe faltará o apoio do céu. Pode lhe faltar o apoio dos homens, mas nunca lhe faltará o apoio de Deus. Quis Deus, amados, que a morte de Paulo não fosse registrada. Quis Deus. Mas eu vejo essa cena. Ela está viva na minha retina. Houve um dia que o carrasco, insensível, com o espectro da morte no rosto, recebe na sua mesa um pedaço de couro, contendo, de pergaminho, contendo o nome do prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. E eu vejo esse homem, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão, e andando com passadas largas e pesadas, pelos corredores escuros daquela masmorra. Eu vejo esse carrasco, abrindo uma pesada porta de ferro, e entrando com aquela tocha de fogo para dentro daquela masmorra e gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. E ele é acorrentado, e ele é levado ao local da execução. E por ser ele o prisioneiro acusado do mais grave crime do império, o incêndio de Roma, o líder dos incendiários de Roma, muito provavelmente, o carrasco lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer?
talvez pensando que ele fosse expor a sua mágoa, a sua dor, a sua revolta. O velho apóstolo responde: sim, eu quero. E talvez seja nesse momento que ele levanta os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus: glória pelos séculos dos séculos. Bota a cabeça no cepo. A espada de Roma tosa-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir. Foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim nesta noite: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus levante missionários. Que Deus sustente missionários. Que amem a Jesus sobre tudo e sobre todos. Que estejam dispostos a viver por Ele e a morrer por Ele. Porque se vivemos do Senhor, somos do Senhor. Se morremos, nós somos do Senhor. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.